A paz do Senhor. Eu vou começar a leitura na Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 28 e o versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Eu vou comentar um pouco sobre o batismo. A palavra batismo é do grego e significa batizou. Mas o que é batismo? Batismo significa mergulhar, afundar, submergir, descer as águas. Aleluia! Jesus Cristo, antes da sua morte, ele instituiu duas ordenanças para a sua igreja, que é o batismo e a ceia do Senhor, ou a Santa Ceia. Mas a ceia é outro assunto que eu vou comentar no próximo vídeo. O batismo, diz a palavra de Deus em Lucas capítulo 7, versículo 30, que o batismo é desígnio, é o desejo, é a vontade de Deus. Por quê? Porque o desejo de Deus é que todos os homens venham a ser salvos. E é através do batismo que uma pessoa prova que ela foi salva por Cristo, porque ela creu em Jesus Cristo, ela exerceu a sua fé em Cristo Jesus. Mas lembrando que ninguém se batiza para ser salvo. A pessoa se batiza porque ela já foi salva. Porque Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Então, o homem ele é salvo quando ele crê em Jesus Cristo. E aí, todo cristão sincero terá prazer em fazer este ritual, essa cerimônia que Jesus nos deixou, que é o batismo. Antigamente, o povo de Israel, para uma pessoa fazer parte do povo de Israel, essa pessoa ela tinha que ser circuncidada ao 8º dia de vida. E hoje, para uma pessoa fazer parte do povo de Deus, a igreja do Senhor, através de Cristo, ela tem que se batizar. O próprio Jesus Cristo e João Batista foram batizados ao 8º dia, depois que eles nasceram, após o seu 8º dia, 8 dias de vida. Aleluia! As águas do batismo, elas não limpam os nossos pecados, mas é o sangue de Jesus que nos purifica, que nos limpa, segundo 1 João e o capítulo 1 e o versículo 7. Quero dizer para você que se o batismo, se ainda isso não ocorreu na tua vida, ele deve ocorrer urgente, enquanto ainda há tempo para ti. Porque como eu sempre digo, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja será a qualquer momento. E você que ainda não foi batizado, que ainda não desceu as águas, isso não vai ser nada bom para você quando Jesus voltar, ou se você morrer nesse estado. Em Romanos 6, capítulo 4, diz o apóstolo Paulo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então Paulo diz aqui que a partir da hora que a pessoa nasce, que a pessoa se batiza, agora ela passa a andar em novidade de vida. Como disse Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Em Efésios 4, 5 diz Paulo que há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Não existe mais do que um batismo. A Bíblia diz que existe um só. No capítulo 3 do Evangelho de Lucas, versículo 21, Jesus, ele orou após ser batizado. Não seremos salvos sem o batismo? A Bíblia diz que
do Evangelho de Marcos, capítulo 16 e o versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Não seremos salvos sem o batismo. Aquela pessoa que conhece a palavra de Deus, que conhece a doutrina do batismo principalmente, mas que aceitou a Cristo em sua vida, mas que ainda não se decidiu se batizar, descer as águas por um motivo ou por outro, ela põe em dúvida a experiência da sua conversão. Porque a partir da hora que a pessoa entende o Evangelho da graça, aceita Cristo, dificilmente ela não vai sentir o desejo de fazer o que Jesus disse. Ela vai querer sentir o desejo de se batizar. Porque foi o que aconteceu comigo há 6 anos atrás. Dentro do meu peito ardia esse desejo enorme por se batizar. Então foi algo que eu senti. Não foi o pastor ou foi algum irmão que me forçou a fazer isso. Algo que veio dentro de mim, que foi o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Quem deve se batizar e por quê? Quem deve se batizar são todos os que se convertem a Cristo. Lógico, os que aceitam a Cristo pela fé. Esses devem se batizar. Um ímpio, um incrédulo, não deve se batizar porque, primeiro, que ela não vai estar fazendo, não estará sabendo fazer o que ela está fazendo. Então o batismo é só para os convertidos, para os que aceitam a Cristo pela fé. E por que deve se batizar? Como disse Jesus, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Outra pergunta, um assunto muito sério e muitas pessoas têm dúvida: se podemos batizar crianças, bebês? Não. Pessoas que fazem isso, pessoas que procedem dessa forma, que batizam crianças ou bebê, está totalmente indo contra a palavra de Deus. Isso é um erro gravíssimo. Porque como disse Marcos 16, versículo 16, é para quem crer. Uma criança não sabe o que estão fazendo com ela. Um bebê não sabe o que estão fazendo com ela. Você pode chegar para o teu filho, o que ainda é bebê: filho, tu crê em Jesus Cristo? Ela não vai falar nada porque ainda ela não fala. Então é um erro que muitos batizam seus filhos ainda quando são bebês, recém-nascidos. E isso é um erro porque na verdade a criança não precisa ser batizada, o bebê não precisa ser batizada, porque enquanto ela ainda é criança, enquanto ainda ela está na fase da inocência, ela pertence ao reino dos céus. Ou seja, ela nasceu em pecado, mas ela não cometeu pecado ainda. É por isso que Jesus disse que eu e você, crentes em Jesus Cristo, crentes nele, devemos ser como crianças para entrar no reino dos céus. E também Jesus disse: deixe as crianças virem a mim, porque o reino dos céus é delas. Então, não há necessidade nenhuma de batizarmos crianças. A pessoa só deve ser batizada de uma certa idade, pela razão, na hora que ela entender o Evangelho, o plano da salvação. E aí sim, ela vai descer as águas, porque ela aceitou, acreditou. Então ela sabe o que ela está fazendo. E por que ela está fazendo? Por que ela está se batizando? Ou por que ela se decidiu se batizar? Porque você batizar uma criança, um bebê ou uma pessoa nas águas e sem ela saber realmente o que ela está fazendo, ou o que está acontecendo com ela, simplesmente ela vai estar tomando um banho. Então o batismo é para quem crer. Existe a ação de crer e depois a ação de fazer. Quem não teve tempo de se batizar não será salvo. Geralmente as pessoas marcam uma determinada data para ela se batizar. Geralmente se batizam pessoas coletivamente. Então desse tempo até o dia marcado, se a pessoa acaba falecendo e por ela ter morrido, ela não foi batizada, isso não vai impedir de ela ser salva, porque no coração dela, ela já decidiu se batizar. Ela só estava esperando o dia chegar para realizar isso em sua vida. Então, ela morreu salva.
Porque ela já creu em Cristo e ela decidiu, ela marcou o dia para ser batizada. Ao contrário daquela pessoa que aceitou a Cristo, mas ainda não quer se batizar. Por causa disso ou daquilo, ainda quer esperar mais um pouco. É a mesma coisa para aquele cristão que está desviado, que pensa da mesma forma. Eu vou esperar mais um tempinho, vou aproveitar um pouquinho mais a minha vida, vou aproveitar o mundo e as coisas que há no mundo, para depois eu me reconciliar com Deus. Assim também é o incrédulo. Eu vou aproveitar um pouco mais o mundo, a minha vida, namorar bastante, e depois de uma certa idade eu vou aceitar a Cristo e viver uma vida santa, piedosa, justa. Mas, como eu já falei no vídeo sobre a morte, você garante que você passará de amanhã, chegará amanhã em casa, ou amanhã você estará vivo? Lembrando que o batismo é algo que depois que a pessoa aceitou a Cristo pela fé, o batismo é porque ela se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Cristo, ela entendeu o plano da salvação. A igreja primitiva nos deixou esse exemplo. Em Atos capítulo 2, e o versículo 41 diz assim: Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então olha só, através da pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo, foram batizadas, como diz a palavra. Então a igreja primitiva nos deixaram esse exemplo a ser imitado. Em João 3,5, Jesus disse: Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Nascer da água é o batismo. Através das águas é que a pessoa se batiza. E nascer do Espírito é aí que ocorre o novo nascimento, que sem ele ninguém entrará no reino dos céus. Segundo João capítulo 3 e versículo 3. Em Atos capítulo 8, versículo 36, disse o eunuco a Filipe: Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Quando Filipe falou sobre Jesus para o eunuco, no momento quando ele viu água, ele pediu para que parasse o carro e fosse batizado. Então, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Eu aceito a Cristo. E o que você está esperando, minha amiga, meu amigo? Está esperando o quê? Faça como eu, eunuco: eis aqui água, o que me impede de ser batizado. O que está te impedindo de ser batizado, minha amiga, meu amigo? O que está te impedindo de se batizar? Tu não aceitou a Cristo pela fé? Está esperando o quê? Mas qual o significado de batismo nas águas? Simboliza o pacto entre Deus e a pessoa que recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador. É uma manifestação pública da sua fé em Jesus. Em Mateus 10,32, Jesus disse: Aquele que me confessar perante os homens na terra, eu confessarei perante o Pai que estás no céu. O significado do batismo nas águas simboliza, ela é feita diante de Deus, dos homens e dos anjos. Ela simboliza a nossa morte para o velho eu. É um funeral. Morremos para o pecado e para o mundo. Ela simboliza a ressurreição de uma nova vida com Deus. Agora andaremos em novidade de vida. O mergulhar nas águas quer dizer que morremos para nós próprios e para o mundo. O sair das águas simboliza o ressuscitar, nascer de novo para uma nova vida com Deus. 2 Coríntios capítulo 5 e o versículo 17. Glória a Deus. Outra coisa, se eu mudo de igreja, devo me batizar novamente? Tem pessoas que ensinam que a pessoa que acaba saindo de tal denominação religiosa ou de tal crença e passa a pertencer a outra crença ou fazer parte de outra crença, outra religião, ela deve se batizar novamente. Não. Como eu acabei de ler Efésios 4:5, há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. A pessoa não precisa nascer, não precisa se batizar de novo.
A pessoa que precisa se batizar novamente é aquela que foi batizada quando criança ou quando bebê. Essa sim, a partir da hora que ela entrar na idade adulta e a idade da razão, da consciência, aí sim, essa precisa ser batizada de novo, porque ela foi batizada como criança ou quando bebê, apenas sendo jogada um pouquinho de água em sua cabeça. Ou seja, ela apenas foi molhada. Não aconteceu nada na vida dela. Glória a Deus. Quem deve se batizar e por que deve se batizar? Quem deve se batizar é todos os que aceitam a Cristo pela fé. Todos aqueles que acreditaram nas palavras escritas, da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E também o batismo ele é simbólico, ele significa morte, sepultura e ressurreição. Quando a pessoa se batiza, que ela desce as águas, ela está morrendo. Está morrendo para si próprio e para o mundo. E quando ela é sepultada, ela está sendo sepultada com Cristo. E quando ela sai das águas, que simboliza a ressurreição, agora ela está ressuscitando com Cristo para andar em novidade de vida, para ter uma nova vida, mas agora com Deus. E se a pessoa que se batizou desceu as águas, mas continuou levando a mesma vida que levava antes, continua frequentando lugares errados, continua usando coisas erradas, continua vendo ou ouvindo coisas que não edificam, coisas erradas que não convêm ao cristão, e até mesmo continua andando com as suas velhas amizades, que são pessoas erradas, com certeza essa pessoa não nasceu de novo, ela apenas tomou um banho. E é o que mais tem por aí. Nos batizamos porque como aceitamos a fé, aceitamos a Cristo pela fé e acreditamos em Jesus, então essa obra do Espírito Santo que faz na vida do homem, que transforma o homem pelo poder da palavra de Deus, Romanos capítulo 1, versículo 16, esse processo do batismo é porque ao mesmo tempo que a pessoa está sendo reconciliada com Deus, ela estará sendo perdoada por Deus dos seus pecados. É para isso que Jesus veio, para salvar o homem dos seus pecados. É por isso que em Mateus 1:21, o anjo Gabriel falou para Maria em relação a Jesus, que ele salvaria o povo dos seus pecados. Porque Isaías 59:2 diz que o pecado faz separação entre o homem e Deus. É por isso que o homem precisa de Jesus. O homem precisa aceitar a Cristo, para que Cristo perdoe os seus pecados e dê a ele a vida eterna. Aleluia! Outra coisa que tem pessoas aí que estão em dúvida em relação a como que a pessoa deve ser batizada, qual o comando correto. Para uns acreditam que o comando correto é Mateus 28:19, para outros é Atos 2:38. Mas eu digo para vocês que o batismo correto, bíblico, é aquele que Jesus deixou em Mateus 28:19. Foi o versículo inicial que eu li, que diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o modo correto de batizar uma pessoa. E não como diz Pedro em Atos 2:38, batizar em nome de Jesus. Ali Pedro está se referindo... muitas pessoas acreditam que o modo correto de batizar uma pessoa é somente em nome de Jesus, e só. E não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que erro! Pedro diz em relação ao nome de Jesus, porque também existia o batismo de João e de Moisés. Então Pedro quis dizer a autoridade do nome dessa pessoa, que seria Jesus Cristo. Então é lógico que Pedro, ao ter batizado algumas pessoas, ele batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele ouviu isso do próprio Jesus. Foi uma ordem que Jesus disse aos apóstolos: ide a todo mundo e fazei discípulos, pregando o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer não será salvo. Então, para mim, o modo correto, assim como a maioria pensa, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Outra coisa, quando em Mateus 3, e versículo 11, João Batista disse a respeito de Jesus, que Jesus Cristo batizaria o homem com fogo e com o Espírito Santo. Quando Jesus batiza o homem com o Espírito Santo, é a partir da hora que ele crê em Cristo, a partir da hora que a pessoa crê nele pela fé. E aí sim, então a pessoa é batizada pelo Espírito Santo no momento da sua conversão. O Espírito Santo vem fazer morada sobre a vida dele e transformando a vida dele. Como disse João 14, 21. Eu me manifestarei na vida daquele que me aceitar, disse Jesus. E quando João Batista disse que Jesus Cristo batizaria o homem com fogo, se você ler o versículo 10 e o 12, junto com o versículo 11 de Mateus 3, tu vai ver e entender que esse batismo com fogo é o fogo do lago de fogo, é o fogo da condenação. E não é aquele fogo que alguns pensam que é falar em línguas, como Atos 2, e cheios de Deus, do Espírito Santo de Deus, fervorosos, não. Esse batismo com fogo que Jesus batiza é para os incrédulos, é para aqueles que negam a salvação em Cristo, ou que desprezam a palavra de Deus, que negam e se recusam a ouvir a voz de Deus. E para essas pessoas que Deus vai as batizar com fogo. É por isso que o meu desejo é que todas as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo e não com fogo. Aleluia! Então o batismo é mergulhar, afundar. O batismo tem que ser, a pessoa tem que afundar. Ela tem que submergir, mergulhar, corpo inteiro. E não só uns pinguinhos na cabeça, ou ela tem que fazer do modo correto como Jesus fez. A palavra de Deus diz que quando Jesus se batizou, ao sair das águas, então ele saiu das águas. E João 3, do 22 e 23, fala ali que havia muitas águas ali quando Jesus batizava, João batizava. Então, se refere a um rio ou algum lago. Como Jesus foi batizado no Rio Jordão, muitas pessoas hoje têm o privilégio de serem batizadas no Rio Jordão. Muitas pessoas hoje que vão para Israel numa caravana, elas que ainda não foram batizadas, elas combinam com o seu pastor ou com o líder que vai junto, para se batizar lá em Israel. É claro que não há para Deus não há diferença nenhuma você ser batizada lá em Israel ou aqui na cidade onde você mora, no país onde você mora. O que importa para Deus é que você aceite o Filho dele, seja onde for que você more, em qualquer parte desse planeta. Aleluia. Três coisas maravilhosas que acontecem na vida da pessoa que se batiza. A primeira coisa, segundo a palavra de Deus, o céu se abre para você. A segunda coisa que acontece na tua vida quando você se batiza, quando você decide se batizar, quando você decide descer as águas do batismo, o Espírito Santo de Deus vem sobre você. O Espírito Santo de Deus desce sobre você. E a terceira coisa maravilhosa que acontece na tua vida a partir da hora que você se batiza, ou no momento que você já se batizou, uma voz do céu diz: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro. Aleluia! Você que já foi batizado, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, isso aconteceu com você. E para você que ainda não desceu as águas, para você que ainda não se batizou do modo correto, do modo bíblico, você está esperando o quê? Vá hoje mesmo, se batize, procure se batizar. Procure alguém que entenda as palavras de Deus, que possa te ajudar, para que essas três coisas aconteçam na tua vida. O céu vai se abrir para você, o Espírito Santo de Deus vai vir sobre você, e Deus vai dizer a respeito de você: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Batismo, eu recomendo. Batismo é vida eterna, é salvação, é reconciliação com Deus, é receber o perdão de Deus, é Deus viver, fazer morada em você, é Deus te ajudar, Deus te dar graça, é você ser uma pessoa transformada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo de Deus,
É você sentir a presença de Deus. É Deus estar sempre contigo, sempre te ajudando, te ouvindo. Agora a pessoa que ainda não se batizou ou não quer se batizar, infelizmente, o destino dessa pessoa será terrível. Batismo, eu recomendo. Jesus Cristo está voltando. A trombeta do arrebatamento vai tocar, vai soar daqui a pouco. E o que você está esperando? Não adie para amanhã essa decisão importante em tua vida. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês que está vendo este meu vídeo. Mais uma vez eu repito o que eu sempre falo. Vivemos os últimos dias. Não temos mais tempo. O fim se aproxima. Jesus está voltando. E para você que ainda não se batizou, busque se batizar enquanto ainda há tempo para você. E para você que já é batizado, para você que já se batizou, perseverança sempre, porque Jesus Cristo vem. Amém?